Bem-vindos a mais um Coisas de Casal. E hoje nós estamos aqui, como você pode perceber, um ambiente diferente, né? Nós estamos no Parque Areião, um dos importantes parques de Goiânia. E a gente está aqui para falar de um tema interessantíssimo. A vida de casal é uma vida de correria, de buscas, né? E lá ao fundo, de repente, você vai perceber a correria do dia a dia, os carros passando. Mas ao mesmo tempo que é uma vida de correria e busca, ela também precisa ser uma vida que harmonize. E então aqui nesse parque a gente quer falar sobre a experiência da harmonização e como esses dois aspectos precisam comungar para criar um casamento de equilíbrio. Tudo na natureza exige um equilíbrio. As polaridades, elas podem destruir aquilo ao qual elas tiveram a proposta de criar. Se a pessoa ficar muito à água, pode gripar. Se ficar muito ao sol, o sol pode desidratar. E a gente precisa encontrar um meio termo. E quando a gente vem para um lugar desse tranquilo, né? Não custa nada a gente estar aqui, né? Para a gente falar que dentro de nós, no nosso relacionamento, no nosso casamento, a gente precisa encontrar um local de sossego, de tranquilidade. Dizem que até o tufão, né? Furacão, ele no centro dele é calmo. Então ele tem aquele poder destrutivo todo, mas no centro dele é calmo. Nós precisamos encontrar dentro de nós uma centralidade, um local tranquilo, uma sossegado. Expressão de paz. De paz, para a gente ressignificar aquilo que muitas vezes está no turbilhão. É o turbilhão. Por falar em turbilhão, eu vejo que em muitos casamentos existe a decepção, né? Porque casa-se com o desejo de viver essa paz, essa tranquilidade, essa harmonia. E aí quando começam as primeiras experiências de desarmonia e de briga, gera aquela decepção. Ah, mas que coisa ruim, eu não queria que tivesse essa briga, eu não queria que tivesse esse desentendimento. Ou, a gente casou, agora a gente não namora mais, a gente vive correndo, tem que trabalhar até não sei que horas, nós precisamos juntar dinheiro para comprar uma casa e a gente não tem dinheiro então para poder fazer os passeios. Gente, se vida de casado fosse viver no paraíso, então que tal nos perdermos numa ilha deserta? Onde tudo que vocês terão que fazer é pescar e colher, né, os cocos para poder beber a água e comer a castanha e nada mais terá que ser feito. Mas quem é que quer ficar perdido numa ilha deserta? De jeito nenhum, né? Nós precisamos lidar com situações que são conflituosas. Algumas pessoas casam e falam assim, mas eu tô casado já há 1 ano, por exemplo, 2 anos, e eu não tive tempo para isso nem para aquilo. A gente muitas vezes, a nossa vida é muito corrida e a gente precisa criar situações e momentos pequenos. Mas antes de criar esses momentos pequenos, a gente precisa sair dessa ilusão de que a vida vai ser só essa... Justo. Sair dessa ilusão primeiro. É porque muitas vezes alguns ficam pensando assim, quando eu tiver tanto de dinheiro eu vou fazer tal viagem, né? E cá entre nós, os primeiros anos de casamento são anos de grande investimento, porque é o tempo que você está correndo atrás para poder construir um patrimônio, é o tempo que você provavelmente está no início de carreira, então tem que correr atrás para poder alimentar essa carreira e deslanchar. É o momento que vem os filhos, e filhos pequenos exigem muito. Então, dá uma olhada, né? Dá uma olhada ali no fundo. Olha a cidade acontecendo. Muito bem, gente. Então, como vocês viram, é uma correria louca. Mas casamento é integração das partes. É integrar essa vida corrida, por vezes caótica, a um outro ambiente, um ambiente também de tranquilidade. O que a gente pode fazer para resgatar essa tranquilidade, mesmo vivendo a correria? Eu acredito que é muito importante que os casais tenham a compreensão de que a gente não precisa ir para muito distante para encontrar tranquilidade. Muitas vezes nós podemos eleger na nossa casa mesmo o local, sim, o local tranquilo, né? E tem os parques, nós moramos numa cidade que tem muitos parques, fazer piquenique, sair da rotina. Tem pessoas que elas têm dificuldade na hora de sair, mas quando elas estão lá,
elas estão muito felizes. Elas se divertem. É porque você vai, vou para um parque, não, é perigoso, não sei o quê. Mas quando você vai e volta, você sente no seu corpo, no seu espírito, uma disponibilidade, uma disposição, um sossego que você não tinha se estivesse trancado dentro do quarto. Então o que a gente quer fechar, né, com uma reflexão desse vídeo é o seguinte: se por um lado casamento é um espaço de agitação, de correria, de buscas constantes que nos colocam muito à beira do estresse, por outro lado, nós precisamos encontrar esse espaço de harmonia e de paz. Nós precisamos criar estratégias para juntos encontrarmos o nosso ponto harmônico. E esse ponto harmônico independe do meio externo. É algo que nós construirmos juntos. Poder criar uma harmonia de um parque, de um lago, da natureza, mesmo no meio de um centro urbano tão agitado, é algo que pode nos inspirar. Que mesmo no meio de toda a agitação do dia a dia, do seu casamento ou da sua vida pessoal e da correria que ela gera para você, que vocês dois juntos encontrem um ponto de harmonia para uma relação saudável e feliz. O desafio dessa semana é esse: busquem juntos encontrar pontos de harmonia. Curtiu? Deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, marque para poder receber as notificações e principalmente compartilhe também com outros casais que precisam aprender a viver essa díade do casamento e assim se harmonizarem melhor. Até mais! Até mais!